quais dos 4 bancos, dos grandes bancos aqui do Brasil, seria interessante para investir. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, na verdade uma série de vídeos que a gente vai falar somente sobre os bancões aqui do Brasil. E hoje a gente vai falar sobre o primeiro banco, né? Qual seria esse primeiro banco para investir aqui? Se você está aqui no nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dias dos investimentos, sempre lembrando que a gente tem aí as nossas raízes, que são os nossos aportes, ativos, tempo, paciência e comprometimento. Aqui a gente vai falar sobre, nessa série a gente vai falar sobre os bancões, que são exatamente ativos que você também pode considerar no seu plano 5. Eu sou Edgar Jonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja muito bem-vindo aqui a mais esse vídeo do nosso plano 5. E aí a gente já passou de 100 vídeos, mas ainda dá tempo para você executar o seu plano. Sempre lembrando que não é interessante que você fique apenas assistindo conteúdo pronto, né? Tá tudo bem. Na verdade, a intenção aqui do nosso plano é executar. Você executar o seu plano. Aqui a gente faz uma execução, skin the game, total skin the game, mas sempre lembrando que a gente usa aqui na Symmetry análise quant. Então, hoje, na verdade, a gente vai iniciar essa série de vídeos, falar sobre os bancões, mas sempre utilizando análise de dados, análise quant que a gente faz aqui na Symmetry. Então, vamos lá no vídeo de hoje. Antes de a gente começar a falar sobre os bancões, é sempre bom lembrar que nenhuma desses ativos que a gente vai falar é recomendação de compra. Na verdade, a gente vai trazer insights para você e aí você decide se é interessante ou não investir, vai buscar mais informações, aí é com você, tá? A gente faz a nossa parte e você faz a sua parte aí do outro lado também, tá? É a parte do comprometimento que a gente diz, né? Então vamos falar sobre os bancões, lembrando que a gente está falando sobre os 4 grandes aqui, no caso o Banco do Brasil, o Banco Itaú, o Banco Bradesco e o Santander. São esses 4 bancões, geralmente são os preferidos, muitos preferidos, tipo de ativos para quem é mais da análise fundamentalista, mais holder, né, que a gente diz, mas tem, como eu sempre falo, a possibilidade de você utilizar análise quant para apoiar a sua decisão final, né, tirar os insights para a decisão final. Então é isso que é a intenção aqui dessa parte, dessa análise quant que a gente vai fazer. Alguns conceitos que a gente vai falar aqui também, eu vou sempre reforçar aqui e explicar qual é o ponto que está envolvido aqui por trás, tá? E sempre lembrando que em breve a gente vai lançar a nossa Masterclass, em que a gente vai falar cada vez mais sobre análise quântica. Mas enfim, vamos lá no vídeo, vamos lá nessa análise desses bancões. Vamos começar hoje pelo Banco do Brasil. Então vamos lá. Antes da gente começar, aqui eu tenho aqui o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é essa linha azul aqui, né? Esse azul mais escuro. E aí você pode perguntar, diga, por que tu colocou todos esses outros ativos aqui em cima, né? Tem a Itaúsa, ITSA3, tanto a ordinária quanto a preferencial. Tem Itube, tanto a ordinário quanto o Itaú, né? Na verdade, tanto a ordinário quanto a ação preferencial. E também a gente tem a BRSR6, que é o Banrisul, ações preferenciais do Banrisul, um banco lá do Rio Grande do Sul. E por que eu coloquei tudo junto aí, tá? Porque a gente está aqui, a gente fez, na verdade, uma análise da correlação. E aí você pode se perguntar, o que é correlação? Deixa eu explicar aqui rapidinho. A correlação, lembrando aqui que a gente pode considerar aqui um exemplo fictício, obviamente, né? Ao longo de um tempo, um determinado ativo ele tem o seu preço, né? E esse preço ele varia ao longo de um tempo. Correlação ele quer dizer, aqui no caso a gente fez a correlação de preços, tá? Que seria enxergar quais ativos também estão com esse mesmo tipo de comportamento. Não necessariamente perfeito, obviamente vai ser muito difícil ser perfeita essa correlação, mas pelo menos em uma tendência parecida, né? Então a ideia seria essa aqui. Nessa aqui, como eu falei, você pode considerar a correlação dos preços, mas também você pode ter uma correlação aqui da variação dos preços. Ou seja, se você pegar esse gráfico aí de tendência da cotação, né, você vai conseguir extrair as variações diárias, variações mensais, variações semanais ou mesmo anuais. Então, com isso, você vai poder enxergar aqui, de repente, correlações nessas variações. Também é possível de a gente enxergar algo desse tipo também. Seria algo assim, né, mais ou menos. O desenho não está tão bonito, mas dá para entender. Então, seria isso aqui, né? Essas correlações que a gente tem nas variações. Eu estou considerando aqui somente as correlações nos preços. Ou seja, não extraí as variações. E para esse nosso caso aqui, eu fiz uma correlação entre o Banco do Brasil, através do código BBAS3, e aqueles outros ativos.
Na verdade, aqui a gente enxergou quais que teriam maiores correlações aqui nesse período que eu estou considerando, mais ou menos um período de 8 meses, tá? De 6 a 8 meses, que é o período que a gente considera aqui para a nossa análise de quant, tá? Então a gente tem aí TSA3 com maior correlação, 86%, 0,62, mais de perto também a gente tem TUB3, a BRSR6, né, que é o Banrisul, e TUB4, que é a ação preferencial do Itaú, do Banco Itaú, e ITSA4, a hold do Itaú, que é a Itaúsa, né? No caso, as preferenciais da Itaúsa, a ordinária da Itaúsa está lá em cima e tem maior correlação com o Banco do Brasil. Então, se a gente for olhar no gráfico aqui, a gente tem exatamente isso. Como a gente pode observar, é verdadeiro isso, né? A gente pode enxergar exatamente essa tendência aqui, essa assinatura, né, que a gente poderia dizer que aqui está decrescente ali desde 2021 até mais ou menos março, né? Ficou meio de lado até maio e depois teve uma subida aqui em junho e aí novamente uma queda aqui em julho. E aí está com uma tendência meio que de lado, um pouquinho. Tem uma queda aqui embaixo, né? Aqui lá embaixo já está em queda aqui o Banco do Brasil, tá? Mas enfim, seria mais ou menos isso daí, né? Então a correlação, ela enxerga essas assinaturas, essas cotações aí parecidas, né? Seria mais ou menos essa jogada. E aqui, o que a gente fez também, né? Eu vou comparar aqui para você ter uma ideia. Aqui eu coloquei receita líquida, né? Por que tu colocou receita líquida? Porque eu quis, né? Eu estou usando essa variável aqui como informação para tirar alguns insights aqui, né? Então, deixa eu ajeitar aqui, vou colocar aqui para ver quanto foi que cresceu essa receita líquida aqui. A gente tem um crescimento aqui de 36,84% desde o Q passado, do trimestre passado, para o Q1 2021, né? Então, a gente tem um crescimento de 36% na receita líquida do Banco do Brasil. E se a gente for comparar aqui, nesse período aqui, por exemplo, aqui que estava meio de lado, ali em março, né? Abril, teve um certo delay, né? Vamos colocar dessa maneira, entre o lançamento da resposta do Q1 de 2021 e o crescimento na cotação. O crescimento na cotação aconteceu depois, e aí chegou ao topo de 24%, né? Lá em junho, né? Mais ou menos aqui em junho. E aí agora tem uma relação aqui de pouco mais de 7%. Comparando, tá? Comparando o período anterior, que seria da receita líquida passada, com o período atual, né? Ou seja, a ideia seria relacionar exatamente esse crescimento na cotação com o crescimento no Q1, né? No lançamento dos resultados do Q1 2021, no caso da receita líquida, tá? Então, essa é a comparação do Banco do Brasil com os outros bancos. Eu vou mostrar aqui também, para concluir, a nossa tabela VAPT, né? A tabela VAPT é exatamente aquela que a gente utiliza e fornece para os nossos assinantes. Aí você poderia tirar alguns insights. Se a gente for observar, Banco do Brasil, BBAS3, está lá no final do ranking VAPT, está na posição 241, inclusive está uma das piores aqui. Tem muitas coisas melhores, levando em consideração a nossa análise, né? Sempre bom lembrar. Aqui está com tendência de baixa, inclusive, se a gente for observar, é exatamente o que a gente tem aqui, né? Essa tendência aqui, se a gente for considerar mais ou menos o período de 2021, deixa eu pegar aqui, mais ou menos aqui, esse período aqui de 2021 para cá, a gente enxerga exatamente a tendência de baixa, né? Pega aqui mais ou menos aqui. Ó, se a gente for observar, menos 7%, 7,76%, ali pegando desde janeiro, mais ou menos, pega mais para cima, aí tá mais ou menos isso, né? Uma tendência de queda, né? Certo? Menos 17% se a gente for pegar mais para trás. Então, essa é o insight que a gente tira da nossa ferramenta, tá? A nossa ferramenta se baseia exatamente nas cotações, extrai informações dessa cotação para criarmos o rank VAPT. Então, com isso, a gente observa que o Banco do Brasil, no caso, está lá no final, na posição 241 do nosso rank VAPT, com tendência de baixa também. Certo, pessoal? Então, esse é o nosso vídeo de hoje, em que a gente vai iniciar a falar sobre os bancões. Hoje a gente falou do Banco do Brasil, BBAS3. Amanhã a gente vai falar de um novo banco, então não perca aí essa análise quântica que a gente faz com relação dos dados. Obviamente, é uma análise aqui que a gente está falando uma rápida, né? Exatamente para a pessoa olhar, enxergar e de repente tomar uma decisão rapidamente aqui
na parte de investir, tanto se você é holder, tanto faz se você é trader, né? A gente acredita que a nossa ferramenta pode ajudar esses dois tipos de pessoas, certo? Então, obrigado por assistir, espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, deixar comentário, diz aí qual bancão que você investe, qual é o banco que você quer ver a análise a seguir. E também não esqueça de compartilhar com seus amigos e também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até mais.